Bom dia, turma! Hoje vamos dar um passo fundamental no nosso estudo da matéria. Depois de entendermos a história dos modelos atômicos, precisamos aprender a ler o átomo matematicamente. Nesta aula, vamos desvendar o que é o número atômico, o número de massa, a diferença entre um átomo neutro e os íons. Este material servirá de guia para que ninguém se perca nas fórmulas que definem a identidade dos elementos. Ok? Então vamos começar. Olhem para este slide com muita atenção. O número atômico, representado pela letra Z, é como se fosse o cartão de cidadão ou o CPF do átomo. Ele indica a quantidade exata de prótons que existem no núcleo. É isso que define quem o átomo é. Nas ilustrações, os prótons estão em vermelho. Vejam o exemplo do carbono, C. Ele tem 6 esferas vermelhas, 6 prótons. Logo, o número atômico Z é igual a 6. Ao lado, temos o nitrogênio N, com 7 esferas vermelhas, 7 prótons. Assim, Z é igual a 7, e por fim o oxigênio O, com Z igual a 8, pois tem 8 prótons em seu núcleo. Se mudarmos o número de prótons, mudamos o elemento químico. Guardem isto: a identidade química está no núcleo. Agora que entendemos o que é o Z, vamos falar sobre o número de massa representado pela letra A. A massa de um átomo está quase toda concentrada no seu núcleo, onde encontramos os prótons e os nêutrons. Na imagem, os prótons são representados por bolinhas escuras e os nêutrons por bolinhas laranjas. A fórmula para calcular a massa de um átomo é simples, mas muito importante. A igual a Z mais N, onde A é o número de massa, Z é o número de prótons, que também é o número atômico, e N é o número de nêutrons. Vejam o exemplo do nitrogênio mostrado no slide. Ele tem 7 prótons e 7 nêutrons, portanto, a massa do átomo será A igual a 7 mais 7 igual a 14. Observe também as imagens à direita. A letra A representa o número de massa. O Z igual a P nos diz que o número atômico é igual ao número de prótons. Isso é válido quando o átomo é neutro. A letra N indica o número de nêutrons. Agora vamos aprender o que é um átomo neutro. Esse é um conceito que costuma gerar muitas dúvidas, mas, na verdade, ele é bastante lógico e fácil de entender. Um átomo neutro é aquele que não possui carga elétrica resultante, ou seja, sua carga total é igual a zero. Para que isso aconteça, a natureza precisa manter um equilíbrio muito importante. O número de cargas positivas, representadas pelos prótons no núcleo, deve ser exatamente igual ao número de cargas negativas, representadas pelos elétrons que ficam na eletrosfera ao redor do núcleo. Quando essas cargas se equilibram, o átomo não fica nem positivo nem negativo. Observem o exemplo do hélio apresentado no slide. No núcleo do átomo, temos 2 esferas escuras, que representam os prótons, cada um com carga positiva. Ao redor do núcleo, vemos 2 esferas azuis, que representam os elétrons, partículas que possuem carga negativa. Como os prótons têm carga mais 1 cada, e os elétrons têm carga menos 1 cada, ao somarmos as cargas do átomo de hélio temos mais 2 dos prótons e menos 2 dos elétrons. O resultado dessa soma é zero, o que nos permite afirmar que esse átomo está em estado fundamental, ou seja, encontra-se eletricamente neutro. Mas o que acontece se esse equilíbrio for quebrado? É exatamente nesse momento que surgem os íons. Um átomo torna-se um íon quando ganha ou perde elétrons. E atenção a um ponto muito importante: o núcleo do átomo onde ficam os prótons nunca muda. O que muda é apenas a quantidade de elétrons. Vamos aos casos. Ânion, íon negativo. Observem a imagem da esquerda. O átomo de hélio ganhou um elétron extra. Agora ele possui 2 prótons no núcleo, que geram uma carga positiva total de mais 2, e 3 elétrons, que geram uma carga negativa total de menos 3. Quando somamos essas cargas, o resultado é menos 1. Por isso dizemos que esse átomo está carregado negativamente. Ele se transformou em um ânion, cátion íon positivo. Agora observem a imagem da direita. Nesse caso, o átomo perdeu um elétron. Ele continua com 2 prótons no núcleo, mais 2, mas passou a ter apenas um elétron, 1. Ao calcular a carga final, obtemos mais 1. Assim, o átomo ficou carregado positivamente, formando um cátion. Uma forma simples de lembrar é esta: quando o átomo perde algo negativo, o elétron, ele se torna mais positivo, e quando ganha se torna mais negativo. Neste slide nós definimos o que é um elemento químico.
Um elemento químico é o conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número atômico, representado pela letra Z. Em outras palavras, se os átomos têm o mesmo número de prótons no núcleo, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Logo abaixo, eu preparei para vocês uma tabela muito importante, que nos ajuda a compreender a origem dos nomes e dos símbolos químicos utilizados na tabela periódica. Observem que muitos desses símbolos têm origem no latim ou no grego, o que explica algumas diferenças entre o nome do elemento e seu símbolo. Por exemplo, o ouro não é representado por Or, mas por Au, que vem de aurum. A prata é representada por Ag, derivado de argentum, e o ferro é representado por Fe, que vem de ferrum. É importante lembrar que o símbolo químico funciona como uma linguagem universal da ciência. Um químico no Japão, no Brasil ou em qualquer outro país entenderá imediatamente que o símbolo K se refere ao elemento cálcio. Agora vamos analisar esta representação simbólica do átomo, que reúne várias informações importantes em um único esquema. No centro, temos o símbolo do elemento químico, representado pela letra X. Ao lado dele aparece a carga, que indica se esse átomo é neutro ou se ele se tornou um íon. Na parte inferior esquerda, observamos o número atômico, indicado pela letra Z. O número atômico corresponde à quantidade de prótons no núcleo do átomo. Por isso, podemos afirmar que Z é igual ao número de prótons. É justamente esse valor que define qual é o elemento químico. Na parte superior esquerda, temos o número de massa, representado pela letra A. O número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons, ou seja, A igual a Z mais N, onde N representa o número de nêutrons presentes no núcleo. À direita, a imagem nos lembra de uma condição importante. Quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, P igual a E. Porém, se essa igualdade é quebrada, o átomo deixa de ser neutro e passa a ser um íon. Se ele perde elétrons, forma um cátion, com carga positiva. Se ele ganha elétrons, forma um ânion, com carga negativa. Portanto, essa representação nos permite identificar, de forma rápida e organizada, o elemento químico, o número de prótons, o número de nêutrons, o número de massa e o estado elétrico do átomo. Agora vamos ver alguns exemplos de aplicação, usando tudo o que já aprendemos até aqui. O objetivo é determinar o número de prótons, nêutrons e elétrons em cada caso apresentado. Antes de resolver, lembrem-se das relações fundamentais. O número atômico Z indica a quantidade de prótons. O número de massa A é dado por A igual a Z mais N, e, portanto, o número de nêutrons pode ser calculado por N igual a Z. Item A. Argônio 40. Temos o argônio com A igual a 40 e Z igual a 18. Isso significa que ele possui 18 prótons. Calculando os nêutrons, 40 menos 18 igual 22 nêutrons. Como não há indicação de carga, o átomo é neutro, então o número de elétrons é igual ao de prótons, 18 elétrons. Item B. Alumínio 27 com carga mais 3. Aqui temos o alumínio com A igual a 27 e Z igual a 13. Logo, ele possui 13 prótons. Calculando os nêutrons, 27 menos 13 igual 14 nêutrons. Como a carga é mais 3, isso indica que o átomo perdeu 3 elétrons. Portanto, o número de elétrons é 13 menos 3, igual 10 elétrons. Trata-se de um cátion. Item C. Cloro 35. Neste caso, o cloro possui A igual a 35 e Z igual a 17. Assim, ele tem 17 prótons. Calculando os nêutrons, 35 menos 17 igual 18 nêutrons. Como a carga é menos 1, isso indica que o átomo ganhou um elétron. Trata-se de um ânion. Então ele possui 17 mais 1 igual 18 elétrons. Esses exemplos mostram como, a partir da representação do elemento, conseguimos identificar de forma direta e organizada a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, mesmo quando o átomo se apresenta na forma de íon. Finalizamos aqui. Espero que esta aula tenha ajudado seus estudos. Se gostou da explicação, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Para não perder as próximas revisões de Química, inscreva-se no canal Química Revisada do Professor Ribamar e ative o sininho. Grande abraço e bons estudos!